Você já sentiu que toda a sua vida era apenas um pano de fundo para o sucesso dos outros? Essa foi a sensação que carreguei comigo por anos. Sempre colocada em segundo plano, sempre a filha de reserva, aquela que só era lembrada quando conveniente. Mas tudo mudou quando meu mundo literalmente virou de cabeça para baixo. O acidente aconteceu numa manhã comum. Eu saía de casa a caminho do trabalho, com a mente já ocupada com reuniões e prazos. O semáforo abriu para mim, avancei e... um impacto brutal. Um motorista bêbado cruzou o vermelho e atingiu meu carro em cheio. O som do metal retorcendo, o vidro estilhaçando, o ar sendo arrancado dos meus pulmões. Tudo ainda ecoa na minha mente. Acordei na sala de emergência sozinha. A dor era intensa, mas mais doloroso ainda era o vazio ao meu redor. Nenhum rosto conhecido, nenhuma mão segurando a minha. Peguei meu celular com esforço e liguei para meus pais, a única família que eu tinha. O telefone chamou várias vezes, até que minha mãe atendeu, sua voz eufórica e cheia de risadas. "Oi, mãe", sussurrei com dificuldade. "Tive um acidente. Estou no hospital." Houve um breve silêncio do outro lado. Então, ela riu ainda mais alto e disse: "Ah, Carolina, sua irmã acabou de ter o primeiro bebê. Ninguém se importa mais com seu acidente agora." Antes que eu pudesse reagir, ela desligou. Fiquei ali, encarando o teto branco, sem saber se chorava ou se apenas deixava a dor me engolir. Mais tarde, ao olhar o Facebook, entendi tudo. Fotos brilhavam na tela do meu celular. Minha família inteira em um luxuoso chá de bebê no Havaí. Flores, champanhe, sorrisos. E eu, quebrada, esquecida, invisível. Nos dias seguintes, tentei me concentrar na recuperação. As costelas quebradas, a perna fraturada, as contusões espalhadas pelo corpo. Cada dor parecia reforçar o sentimento de abandono. Mas então, quando comecei a me acostumar ao silêncio da ausência deles, o celular começou a tocar sem parar. Ligações incessantes. Mensagens desesperadas. O nome da minha mãe, depois o do meu pai, depois o da minha irmã, aparecendo na tela 1, 2, 30 vezes. Resisti o quanto pude, mas exausta, acabei atendendo. "O que você quer, mãe?" perguntei, com a voz mais fria do que eu imaginava que poderia soar. "Carolina, querida", disse ela, num tom que soava forçado, quase teatral. "Precisamos da sua ajuda. É uma emergência." Eu quase ri. "Emergência? Depois de me ignorarem no meu pior momento?" "Luciana está com complicações. O bebê precisa de uma transfusão urgente. Você é compatível. Por favor, precisamos que você venha ao Havaí imediatamente." As palavras ecoaram no quarto vazio. Por um momento, considerei a possibilidade de ser verdade. Mas algo não parecia. "Certo, estou no hospital", disse secamente. "Sofri um acidente grave. Vocês sabem disso?" Silêncio. Constrangimento. Depois meu pai entrou na linha. "Sim, sentimos muito. Mas isso é algo sério, Carolina. É questão de vida ou morte. Mandamos passagens para amanhã. Vamos pagar tudo." Olhei para a janela. O céu da tarde parecia pesado, como se compartilhasse da minha dúvida. Meus pais, que nunca me consideraram prioridade, agora precisavam desesperadamente de mim. Por quê? Algo estava errado. Os médicos dizem que não posso viajar. Menti, querendo ganhar tempo. "Podemos dar um jeito", insistiu minha mãe. "Contratamos um voo médico, se for necessário." A urgência deles só aumentava minhas suspeitas. Tentei lembrar de todas as vezes que estive lá para eles, mesmo sendo sempre a segunda opção. Aos 16 anos, ganhei um concurso nacional de matemática. Eles não foram. Luciana tinha um jogo de vôlei. Aos 22, minha formatura com honras na universidade. Festejei sozinha. Eles estavam viajando pela Europa, comemorando a assinatura de um novo contrato da empresa, para Luciana. Agora, aos 29, depois de quase morrer, eu continuava não sendo a prioridade.
a não ser, claro, que eles precisassem de algo. Vou pensar, respondi. Desliguei antes que pudessem me manipular ainda mais. Desliguei também o celular. Desliguei tudo. Teresa, minha amiga leal, chegou logo depois, carregando flores e comida. Caseira. Quando contei a ela o que estava acontecendo, sua expressão se transformou de surpresa para indignação pura. Carolina, você passou a vida toda se sacrificando por eles. Talvez esteja na hora de pensar em você mesma, disse ela segurando minha mão. As palavras dela ecoaram fundo. Será que pela primeira vez eu devia escolher a mim? No dia seguinte, o Dr. Gonzalez entrou no quarto com um sorriso cansado de quem vê sofrimento todos os dias. Decidi perguntar: se um bebê precisa de transfusão de sangue, é comum exigirem o sangue de um familiar específico? Ele franziu a testa. Não, Carolina. Raramente. Hospitais têm bancos de sangue preparados para todo tipo de emergência. Expliquei rapidamente o que meus pais haviam dito. Enquanto falava, a confusão no rosto dele crescia. Isso não faz sentido do ponto de vista médico, concluiu. Desconfie. Era o que eu precisava para saber. Havia algo muito errado. Mais tarde, liguei para minha prima Daniela, enfermeira. Contei tudo. Houve um longo silêncio. Carolina, sua irmã e o bebê estão bem. Minha mãe falou com sua mãe ontem. Não houve complicações. Estavam apenas chateados porque você não ligou para parabenizá-los. Meu estômago se revirou. Eles mentiram. Inventaram uma emergência para me manipular. Mas por quê? Minutos. Depois, nova ligação dos meus pais. Dessa vez, atendi no viva voz, para Teresa ouvir. Você vem ou não? Exigiu meu pai. Precisamos de sua assinatura para documentos da empresa. Assinatura? De repente tudo fazia sentido. Seu avô te deixou ações da empresa no testamento, revelou ele relutante. Você tem 25% da empresa. Nunca contamos para você. 25%? Um quarto da empresa era meu. E eles esconderam isso por anos? Senti um misto de raiva e incredulidade. Enquanto eles construíam impérios, eu lutava sozinha. Enquanto celebravam os triunfos de Luciana, me deixavam à margem. Agora, precisavam de mim. Não para amar, não para cuidar, mas para assinar. Para abrir mão do que era meu. Desliguei novamente, sem promessas, sem respostas. Teresa apertou minha mão. Você não deve nada a eles, disse. Eles que te devem. E pela primeira vez na vida, comecei a acreditar que ela estava certa. As horas que se seguiram foram um turbilhão. Eu não conseguia dormir. Não conseguia comer. A cada batida do meu coração, sentia a indignação crescendo. Como eles puderam fazer isso? Como conseguiram me olhar nos olhos todos esses anos, sabendo que escondiam algo tão importante? Meu avô, o homem que eu mais admirava na infância, havia confiado em mim. Ele deixou para mim parte da empresa que ele próprio construiu com tanto esforço. E meus pais simplesmente decidiram que eu não precisava saber. Decidiram que eu não era digna. Por toda a minha vida, fui feita para acreditar que não era boa o bastante. Que Luciana era a estrela, a herdeira natural, enquanto eu era, bem, apenas a outra filha. Aquela que fazia bonito nos boletins, que ganhava medalhas, mas que nunca parecia o suficiente para eles. Agora entendia. Nunca foi sobre mérito. Sempre foi sobre controle. Eles precisavam que eu permanecesse no escuro para que pudessem manter o poder absoluto. E agora, diante da necessidade urgente de minha assinatura, suas máscaras começaram a cair. Com a ajuda de Teresa, entrei em contato novamente com Martim Salazar, o advogado que representava meu tio Roberto. Marcamos uma reunião para o dia seguinte no hospital mesmo. Eu queria entender exatamente o que estava em jogo. Martim chegou pontualmente, trazendo uma nova leva de documentos. Seu semblante era sério, mas seus olhos revelavam um certo respeito. Carolina, disse ele, sua situação é mais delicada do que pensávamos. Começamos a revisar os papéis, e quanto mais eu lia, mais minha raiva se transformava em determinação.
A imobiliária Vargas era uma máquina de fazer dinheiro. Empreendimentos de luxo, hotéis, condomínios exclusivos. E uma parte considerável de tudo aquilo, 25%, era minha. Pior ainda, descobrimos que ao longo desses anos, eles usaram minhas ações como garantia em financiamentos. Tomaram decisões que precisavam da minha autorização e embolsaram os lucros sem nunca me repassar um centavo. Era roubo. Simples assim. E tudo, baseado em mentiras, manipulação e traição. Seu tio Roberto também foi vítima dessas práticas, explicou Martim. Seu pai forjou documentos, pressionou conselheiros e eliminou qualquer um que representasse uma ameaça ao controle dele. Eu? Ouvi em silêncio, processando a extensão da corrupção. Seu avô, continuou Martim, sabia que seu pai era ambicioso, mas jamais imaginou que ele usaria esses meios para se apoderar da empresa. Lembrei das tardes em que eu e meu avô jogávamos xadrez na varanda da casa dele. Ele sempre dizia que a paciência e a estratégia eram armas mais poderosas do que a força bruta. Agora via com clareza. Ele havia tentado me proteger, mas não conseguiu prever até onde a ganância da própria família chegaria. Martim sugeriu que eu entrasse com uma ação judicial imediata, bloqueando qualquer movimentação das minhas ações. Assim impediríamos que meu pai tentasse alguma manobra enquanto eu me recuperava. Concordei sem hesitar. A papelada foi preparada ali mesmo. Assinei com a mão trêmula, sentindo que finalmente tomava as rédeas da minha vida. Depois da reunião, Teresa trouxe um bolo de chocolate e insistiu em fazermos uma pequena celebração. Hoje, disse ela sorrindo, você começou a mudar sua história. Pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha de esperança. Claro, eu sabia que a guerra estava apenas começando. Mas agora eu não estava mais lutando sozinha. Tinha aliados, tinha conhecimento, tinha provas. E mais importante, tinha coragem. No dia seguinte, Martim protocolou a ação e enviou notificações formais para meus pais e para a diretoria da empresa. O bloqueio das minhas ações era oficial. Qualquer tentativa de vender, usar ou transferir sem minha autorização seria considerada fraude. A resposta veio rápida. Meu pai me ligou no mesmo dia. Eu estava tomando café com Teresa quando o telefone vibrou. Carolina, disse ele, a voz fria e calculista. Vejo que você decidiu declarar guerra à própria família. Não fui eu quem começou essa guerra. Respondi com calma. Vocês declararam guerra a mim quando esconderam meu direito, me enganaram e tentaram me manipular. Você não entende o que está em jogo, ele rebateu. Não é só sobre você. É sobre o legado da família. Sobre seu avô. Meu avô queria que eu tivesse uma parte da empresa. Não que fosse usada como ferramenta para seus esquemas. Houve um silêncio tenso. Então ele soltou uma risada amarga. Você vai se arrepender, Carolina. Quando tudo desmoronar, vai ver que o sangue não se lava no tribunal. Desliguei sem responder. Palavras de ameaça não me intimidariam mais. Pouco depois, recebi um e-mail do advogado deles. Uma proposta. Queriam marcar uma reunião para tentar resolver as coisas amigavelmente. Martim analisou a proposta e achou prudente aceitar, com condições claras. A reunião seria em território neutro, com todas as conversas registradas. Concordei. Chegou a hora de olhar nos olhos das pessoas que me traíram. A reunião foi marcada para 2 dias depois, em um escritório de advocacia no centro da cidade. Cheguei amparada por Teresa e pelo meu próprio advogado. Minha perna ainda doía, mas eu me recusava a demonstrar qualquer fraqueza. Meus pais estavam lá, junto com Luciana e um batalhão de advogados, todos vestidos impecavelmente com olhares frios e calculistas. Sentei-me à mesa e antes que eles pudessem começar qualquer discurso ensaiado, falei: quero que saibam que sei de tudo. Sei das ações, sei dos lucros desviados, sei dos documentos falsificados. Estou aqui para recuperar o que é meu, não para fazer concessões. O impacto foi visível. Minha mãe desviou o olhar. Luciana ficou imóvel. Meu pai sorriu, mas era um sorriso sem vida. Tentaram argumentar. Tentaram justificar.
Tentaram até me emocionar falando da unidade da família. Eu permaneci firme. Vocês não lutaram pela unidade da família quando decidiram me trair, disse. Agora não venham falar de laços de sangue. A proposta final deles era absurda. Queriam que eu renunciasse a qualquer direito em troca de uma quantia ridícula de dinheiro. Recusei na hora. Martim então apresentou nossa contraproposta. Reconhecimento formal das minhas ações. Pagamento de todos os royalties devidos. Assento no conselho da empresa. E uma auditoria independente completa. Se recusarem, disse calmamente, nos veremos no tribunal. E garanto que a imprensa vai adorar saber como vocês tentaram roubar a própria filha. Eles sabiam que eu tinha provas. Sabiam que o escândalo destruiria suas reputações. Depois de horas de discussão, finalmente cederam. Assinaram tudo. Formalizaram cada concessão. Quando a reunião terminou, me levantei. Devagar, mas com dignidade. Isso não é vingança, disse olhando diretamente para eles. É justiça. Enquanto saía da sala, sentia uma leveza que não sentia há anos. Era como se finalmente tivesse rompido as correntes invisíveis que me prendiam. Eu não era mais a filha esquecida. Não era mais a reserva. Era Carolina Vargas, herdeira legítima. E agora, dona da minha própria história. Os dias que se seguiram à assinatura dos documentos passaram como um borrão. Eu ainda estava absorvendo tudo o que havia acontecido. A sensação de justiça feita se misturava com um vazio estranho. Durante tanto tempo, minha vida girou em torno de tentar agradar minha família, buscar seu reconhecimento. Agora, finalmente, livre, eu me perguntava quem eu era sem essa busca constante. Martim cuidou de todos os trâmites legais para transferir oficialmente o controle das minhas ações. Meu nome passou a constar nos registros da empresa como membro pleno do conselho administrativo. Aquela era uma vitória que eu nunca imaginei conquistar. E embora soubesse que a batalha real ainda estivesse começando, sentia-me mais forte do que nunca. Luciana foi a primeira a tentar fazer contato após a reunião. Recebi uma mensagem curta e direta dela na manhã seguinte. Podemos conversar? Pensei muito antes de responder. No fundo, ainda havia uma parte de mim que queria acreditar que ela sentia algum remorso genuíno. Mas também sabia que precisava ser cautelosa. Marcamos um encontro em uma cafeteria discreta no centro. Dessa vez, Teresa insistiu em me acompanhar, mesmo que de longe, apenas para garantir que nada saísse do controle. Quando cheguei, Luciana já estava lá, parecendo mais frágil do que nunca. Sem maquiagem, sem roupas de grife, apenas uma mulher, cansada, carregando o peso de suas escolhas. Obrigada por vir, disse ela quando me aproximei. Por que queria me ver? Perguntei, sentando-me. Sem rodeios, sem sentimentalismos. Não havia mais espaço para ilusões entre nós. Queria pedir desculpas, disse ela com a voz embargada. Não espero que me perdoe, mas precisava dizer isso. O que fizemos com você foi imperdoável. Olhei para ela em silêncio, absorvendo suas palavras. Uma parte de mim queria explodir, jogar na cara dela toda a dor que causou. Outra parte apenas se sentia cansada. Você sabia o tempo todo, disse finalmente. Sabia que estava sendo injusto, que estavam me enganando. Luciana assentiu com lágrimas nos olhos. Eu sabia, mas era mais fácil seguir o que o papai dizia. Era mais fácil não pensar. Não pensar nunca é a resposta, rebati. Você escolheu. Todos vocês escolheram. Ela baixou a cabeça derrotada. Por um momento, houve apenas o som abafado da cafeteria ao nosso redor. Pessoas conversando, xícaras tilintando, a vida seguindo seu curso indiferente ao nosso drama, familiar. Agora que você está no conselho, continuou Luciana, as coisas vão mudar. A empresa precisa de você, Carolina. De verdade. Deixei escapar um sorriso amargo. A ironia era quase dolorosa. Passei anos sendo ignorada, invisível. Agora, de repente, era essencial. Eu não faço isso pela empresa, disse firme. Faço pelo meu avô,
pelo legado dele. Porque ele acreditava em mim, mesmo quando vocês não acreditaram. Luciana assentiu novamente, derrotada. Talvez, pensei, houvesse ainda alguma esperança de reconstruir algo entre nós no futuro, mas seria lento, difícil, cheio de desconfiança, e talvez nem fosse possível. Depois daquele encontro, foquei toda a minha energia na empresa. Comecei revisando os projetos em andamento. Detectei diversas falhas de gestão, empreendimentos iniciados, sem análise adequada, investimentos arriscados, feitos apenas para alimentar o ego do meu pai e a obsessão de Luciana por status. Reuni-me com os gerentes de cada área, um a um. Queria entender o que estava funcionando, o que precisava mudar. No começo, houve resistência. Muitos ainda me viam como a filha sensível, emocional, incapaz de lidar com o mundo duro dos negócios. Mas bastaram algumas semanas para que mudassem de opinião. Apresentei relatórios detalhados. Propus estratégias realistas de recuperação. Mostrei resultados. Pouco a pouco, ganhei respeito. Não pelo meu sobrenome, mas pelo meu trabalho. Pelo que eu era capaz de fazer. Meu tio Roberto tornou-se meu maior aliado. Sua experiência combinava perfeitamente com minha visão renovada. Enquanto ele cuidava dos bastidores, negociando com fornecedores e investidores antigos, eu cuidava da modernização da empresa. Implementamos práticas sustentáveis, reestruturamos o setor financeiro, renegociamos dívidas antigas. Aos poucos, a imobiliária Vargas voltava a respirar. Nesse processo, comecei também a reconstruir a imagem pública da empresa. Organizamos eventos comunitários, projetos sociais, ações de responsabilidade ambiental. Queríamos que as pessoas associassem nosso nome a algo positivo novamente, não apenas a escândalos internos. A imprensa, é claro, adorou a narrativa, a filha esquecida que salvou o império da família. Era a história perfeita. Mas eu sabia que a realidade era muito mais complexa. Ainda havia cicatrizes. Havia momentos em que cruzava os corredores da sede e sentia os olhares. Alguns de admiração, outros de desprezo. Alguns poucos de culpa. Minha mãe tentou se reaproximar também. Mandava mensagens, pequenos presentes. Convidava para almoços que na maioria das vezes recusei educadamente. Não era rancor. Era autopreservação. Sabia que, enquanto não resolvessem suas próprias questões, não poderiam fazer parte da minha vida de maneira saudável. Luciana, por sua vez, parecia genuinamente empenhada em mudar. Propôs projetos, participou de reuniões, acatou minhas sugestões. Talvez ela realmente estivesse tentando se redimir. Talvez fosse apenas sobrevivência. Eu não sabia ao certo, mas mantinha-a sob vigilância, como se vigia uma ponte reconstruída após uma enchente, com cautela. 1 ano depois daquela primeira reunião no hospital, a empresa havia se estabilizado. Nossos lucros estavam em alta, novos projetos eram lançados e a confiança do mercado começava a ser restaurada. Decidi que era hora de dar um novo passo. Com o apoio de Martim e do meu tio Roberto, criei a Fundação Ernesto Vargas, uma instituição voltada para apoiar jovens empreendedores de baixa renda. Oferecíamos bolsas de estudo, mentorias, acesso a crédito para pequenos negócios. Queria que o nome do meu avô fosse lembrado não apenas pelas torres de vidro e aço, mas também pelas vidas que ajudávamos a transformar. Na cerimônia de lançamento da fundação, fiz um discurso que veio direto do coração. Falei sobre como às vezes precisamos perder tudo para encontrar nosso verdadeiro propósito. Falei sobre resiliência, sobre justiça, sobre a importância de construir algo que vá além dos interesses pessoais. Enquanto falava, olhei para a plateia. Vi Teresa sorrindo com orgulho. Vi meu tio Roberto com os olhos marejados. Vi Luciana aplaudindo, talvez sincera, talvez não. E vi meus pais, sentados ao fundo, sérios, tensos, mas presentes. Não importava mais. Aquela era minha história agora. Minha conquista. Meu legado. Depois da cerimônia, enquanto todos cumprimentavam e tiravam fotos, me afastei um pouco, procurando um momento de solidão.
Fui até o jardim do centro de convenções, onde havia uma pequena fonte rodeada de flores. Sentei-me no banco e fechei os olhos por um instante. Deixei a brisa tocar meu rosto, o som da água acalmar minha mente. Senti uma mão em meu ombro. Era meu tio Roberto. Seu avô estaria tão orgulhoso de você, Carolina, disse ele. Você não apenas resgatou o que era seu, você honrou o que ele construiu. Olhei para ele, emocionada. Não teria conseguido sem sua ajuda, respondi. Ele sorriu. Não se engane, você teria conseguido. Talvez demorasse mais, talvez sofresse mais, mas teria conseguido. Ficamos ali, em silêncio, compartilhando um momento que parecia encerrar um ciclo e abrir outro. Um ciclo de verdade, de coragem, de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completa. Não porque havia vencido uma batalha, mas porque finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. Não mais à sombra de ninguém. Não mais lutando por migalhas de aprovação, mas vivendo minha própria história, escrevendo meu próprio futuro. E dessa vez, ninguém, absolutamente ninguém, poderia me tirar isso. O sucesso da fundação trouxe não apenas prestígio para a Imobiliária Vargas, mas também um sentimento genuíno de realização pessoal que nunca pensei que experimentaria. Pela primeira vez, as mensagens que eu recebia não eram de cobrança, de desprezo ou de exigências camufladas. Eram mensagens de jovens agradecendo pela oportunidade, de famílias cujas vidas foram transformadas por um pequeno gesto de fé e investimento. Essas mensagens eram bálsamo para as cicatrizes antigas que minha família havia deixado. Mostravam que, apesar do passado, eu podia escolher construir algo melhor. Algo que meu avô teria se orgulhado. Algo que eu, no fundo, também me orgulhava. Enquanto isso, a empresa continuava a crescer sob a nova gestão. Luciana, surpreendentemente, tornou-se uma aliada eficiente. Havia dias em que nossas reuniões ainda carregavam uma tensão sutil. Memórias não ditas flutuando no ar entre uma pauta e outra. Mas, na maioria das vezes, conseguíamos trabalhar juntas, profissionais e focadas no que era melhor para a empresa. Meu tio Roberto, por sua vez, era uma fonte constante de sabedoria. Ele evitava ao máximo interferir. Mas sempre que eu precisava de conselhos, estava lá, paciente e ponderado, como o pilar firme que nunca tive antes. Meu pai, no entanto, continuava sendo uma presença complicada. Ele se manteve no conselho, mas raramente falava. A antiga arrogância havia dado lugar a um silêncio amargo. Era como se ele reconhecesse, de maneira amarga, que seu tempo havia passado e que agora, quer gostasse ou não, eu era o futuro da empresa. As reuniões do conselho eram estranhas. Enquanto todos discutiam os rumos dos negócios, eu percebia os olhares furtivos do meu pai. Ora de desprezo, ora de inveja, ora de um orgulho silencioso que ele jamais verbalizaria. Minha mãe seguia tentando se reaproximar de maneira desajeitada. Mandava convites para almoços de família, enviava presentes de aniversário que pareciam mais desculpas do que celebrações. Eu os aceitava com educação, mas sem abrir espaço para ilusões. A relação que eu tinha com meus pais agora era de limites claros, intransponíveis. E assim seria. Com o tempo, comecei a sentir algo novo florescendo dentro de mim. Paz. Não era uma paz perfeita ou permanente, mas era real. Era saber que eu podia confiar em mim mesma, que eu podia construir uma vida que não dependia da aprovação de ninguém. Foi nesse espírito de renovação que um novo desafio surgiu. Um projeto ousado: construir um complexo residencial sustentável em uma área esquecida da cidade. Era uma ideia arriscada, algo que a antiga gestão jamais teria aprovado. Mas para mim, era uma oportunidade de deixar minha marca não apenas como empresária, mas como alguém que queria fazer a diferença. Apresentei o projeto ao conselho. Alguns torceram o nariz, alegando que o retorno financeiro seria menor do que empreendimentos tradicionais. Outros alegaram que seria arriscado demais para a marca. Meu pai, previsivelmente, foi o primeiro a se opor. Estamos no negócio de lucros, não de caridade,
disse ele, cruzando os braços e me encarando como se eu fosse uma criança ingênua. Mas dessa vez, eu estava pronta. Abri uma apresentação detalhada. Mostrei números, pesquisas de mercado, exemplos de sucesso em outras cidades. Mostrei que o mercado estava mudando e que consumidores exigiam responsabilidade social das empresas que apoiavam. Se continuarmos fazendo negócios como sempre fizemos, disse eu, olhando para cada membro do conselho nos olhos, vamos ficar para trás. Este projeto não é apenas um ato de responsabilidade. É inteligência de mercado. É futuro. Silêncio. Meu tio Roberto sorriu discretamente. Luciana assentiu, concordando. Outros membros do conselho, antes hesitantes, começaram a mudar de postura. No final da reunião, a votação foi feita. O projeto foi aprovado com apenas o voto contrário, do meu pai. Senti uma onda de triunfo silencioso. Não era apenas pela aprovação. Era pela confirmação de que eu podia liderar, de que minha visão era válida, de que eu pertencia àquele lugar. A partir dali, o trabalho foi árduo. Dias longos, noites sem dormir, incontáveis reuniões com arquitetos, engenheiros, urbanistas, mas cada obstáculo superado era uma nova confirmação de que eu estava no caminho certo. Durante a construção do novo complexo, passava frequentemente pelos canteiros de obras, de capacete e botas, conversando com os operários, observando cada detalhe. Queria que aquilo fosse feito da maneira certa. Não seria apenas mais um empreendimento para enriquecer acionistas. Seria um lar digno para centenas de famílias. Teresa, claro, estava sempre por perto, me apoiando como só uma verdadeira amiga sabe fazer. Ela dizia que nunca me viu tão viva, tão determinada, tão eu mesma. Às vezes, pensava em tudo que havia acontecido. No acidente, nas mentiras da minha família, na traição, no plano para me enganar. E sabia que, sem toda aquela dor, talvez nunca tivesse chegado até ali. A vida tem uma maneira estranha de nos empurrar para onde realmente devemos estar. E eu, finalmente, estava exatamente onde deveria. No dia da inauguração do complexo, a emoção foi avassaladora. O evento reuniu autoridades, investidores, a imprensa e, claro, as primeiras famílias que seriam beneficiadas. Quando subi ao palco para fazer meu discurso, olhei para o público e vi rostos de esperança. Rostos de gente comum, que agora teria uma nova chance de vida em um lugar digno. Hoje celebramos mais do que a inauguração de um novo empreendimento. Comecei. Celebramos o futuro. Um futuro onde empresas não existem apenas para gerar lucro, mas para transformar vidas. Um futuro onde cada criança aqui presente crescerá sabendo que é possível sonhar, lutar e conquistar. Aplausos ecoaram. Vi Teresa chorando discretamente. Vi meu tio Roberto aplaudindo com orgulho. Até mesmo Luciana sorria com sinceridade. E no fundo, vi meus pais. Meu pai, com a expressão dura, mas estranhamente emocionada. Minha mãe, enxugando lágrimas. Não sabia se era arrependimento, orgulho ou os dois. Talvez nunca soubesse. E tudo bem. Quando desci do palco, fui cercada por pessoas me agradecendo, tirando fotos, querendo apertar minha mão. Mas o momento mais marcante veio de uma senhora idosa, de olhos brilhantes e sorriso cansado. Minha filha, disse ela, apertando minhas mãos nas suas. Você não está apenas construindo prédios, você está construindo sonhos. Senti um nó na garganta. Abracei aquela mulher como se fosse minha própria avó. E naquele abraço, compreendi de maneira plena e profunda tudo o que havia conquistado. A verdadeira herança que eu carregava não eram ações, imóveis ou dinheiro. Era a capacidade de fazer a diferença, de mudar histórias, de ser a autora da minha própria vida. E essa era uma riqueza que ninguém jamais poderia me tirar. Naquela noite, depois de toda a cerimônia, dos discursos, dos abraços e das fotos, sentei sozinha no jardim do novo complexo. O ar fresco carregava o cheiro de terra molhada, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia pressa. Não sentia medo.
Sentia apenas um silêncio confortável, como se o mundo, enfim, estivesse em paz comigo. Peguei meu celular e encontrei uma mensagem não lida. Era do meu pai. Poucas palavras. Parabéns, Carolina. Você superou todas as nossas expectativas. Li e reli aquela mensagem, tentando entender se havia ironia, resignação ou simplesmente uma admissão sincera ali. Talvez um pouco de tudo. Respondi apenas com um obrigada. Nada mais precisava ser dito. Com o tempo, aprendi que certas feridas não se curam por completo. Elas se tornam parte de quem somos, marcas que não nos definem, mas nos lembram do caminho que percorremos. Minha relação com meus pais nunca voltaria a ser o que poderia ter sido. Mas agora, eu conseguia viver com isso. Luciana também encontrou seu próprio caminho. Ela assumiu a liderança de novos projetos sociais da empresa, e aos poucos fomos reconstruindo uma relação. Não de irmãs perfeitas, mas de duas mulheres que, enfim, se reconheciam como iguais. Meu tio Roberto, com sua sabedoria tranquila, tornou-se um dos pilares da nova fase da empresa. Sob sua orientação e com minha energia jovem, conseguimos não apenas salvar o que nosso avô construiu, mas expandir, inovar, fazer história. O mais irônico era perceber que, no fim, tudo que meus pais tentaram esconder, toda manipulação, toda mentira, serviu apenas para me tornar mais forte, mais sábia, mais capaz. Eles me forçaram a descobrir quem eu realmente era. E eu era muito mais do que eles jamais imaginaram. Hoje, quando olho para trás, vejo uma história cheia de dor. Sim, mas também de resiliência. Uma história de alguém que se recusou a ser, moldada pelas expectativas dos outros. Que escolheu ser autora da própria vida, mesmo quando o mundo inteiro parecia querer escrever outro destino. Às vezes, o universo nos quebra apenas para nos reconstruir mais fortes. Às vezes, precisamos perder o chão para aprender a voar. E foi isso que eu fiz. Reescrevi minha história. Criei meu próprio legado. Não baseado em dinheiro, poder ou aparência, mas baseado em verdade, coragem e propósito. Se a Carolina de anos atrás pudesse me ver agora, acho que ela sorriria. Um sorriso tímido no começo, mas depois um sorriso cheio de orgulho. Porque, apesar de tudo, ela nunca desistiu. Ela acreditou que merecia mais. E construiu esse mais com as próprias mãos. Então, se você está ouvindo minha história hoje, se sente que a vida te quebrou de formas que parecem irreparáveis, eu quero te dizer, não é o fim. Talvez seja apenas o começo de algo muito maior do que você pode imaginar agora. Tenha coragem, tenha fé. E, acima de tudo, nunca esqueça. O que realmente importa não é o que os outros tentam tirar de você. É o que você escolhe construir, a partir dos seus próprios escombros. Muito obrigada por acompanhar essa história até aqui. Se ela tocou seu coração de alguma maneira, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa se inspirar e se inscreva no canal. Aqui no Reddit Entre Linhas, sempre teremos histórias reais, intensas e transformadoras esperando por você. Te vejo na próxima jornada. Até lá!